Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 47. E aqui o profeta Isaías, ele traz assim uma vívida imagem do que vai acontecer com Babilônia. E nós também podemos observar uma semelhança de simbolismo, de linguagem com o livro de Apocalipse. E não só Isaías falando isso, mas a gente também vê Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? E fica claro para João, ali, quando ele foi inspirado pelo Senhor, ele usou essa linguagem profética já dos antigos profetas, a fim de apresentar as experiências da igreja, como uma terminologia familiar e significativa a nós. Porque quando a gente vai ler no Antigo Testamento, a gente já vai ver uma simbologia que é familiar a nós lá em Apocalipse. Então, nós vamos ver aqui que a opressão causada pela Babilônia histórica, que é o caso aqui que Isaías está escrevendo, também tem a ver com a descrição, o quê? Da opressão da Babilônia espiritual que nós vivemos hoje, que é o final de tudo isso, né? Então, esse simbolismo e essa linguagem do Apocalipse se torna mais claro e significativo a nós quando a gente olha tudo isso à luz dos profetas antigos. Então, por isso que é interessante, a gente não está vendo só o contexto histórico daquela época. A gente também está vendo o que há de vir por vir e o que está acontecendo hoje. O nosso Deus é um Deus completo. E nesse capítulo vai ser mostrado vários aspectos do castigo histórico da Babilônia, para a gente entender também o castigo da Babilônia espiritual. Veja, na palavra do Senhor, o Senhor não instiga vingança, mas o Senhor coloca a sua justiça. E o Senhor é o nosso resgatador. E o resgatador, na lei da antiga aliança, ele tinha o direito de resgatar aquele que estava sendo oprimido e também, muitas vezes, castigar aquele que estava sendo o opressor. Ele podia ir lá e vingar aquele que foi oprimido. Então, o nosso Deus aqui, ele está vingando a Babilônia pelo que ela fez. Vocês vão ver dentro do contexto que o Senhor permitiu sim que a Babilônia viesse e levasse o povo de Israel cativo. Mas aqui ele vai falar que eles foram extremamente cruéis. Que eles foram um povo cruéis com o povo de Israel, que assim, até com os velhos, eles não davam trégua, né? Então vamos ver, são poucos versículos, mas com uma simbologia muito grande e muito rica aqui para nós percebermos todo esse cenário. Veja, porque você vê, é uma poesia, sempre Isaías escreve em forma de poesia. Nós não percebemos isso por conta que as métricas dessa poesia é muito diferente das métricas dos nossos poemas. Mas é uma forma de poesia, e essa poesia é uma forma de lamento, né? Então, mostrando o que vai acontecer com a Babilônia em forma de lamento. Lembrando que quando Isaías estava profetizando isso ainda ia acontecer há 1500 anos à frente. E a queda da Babilônia ainda demorar um pouco mais de 50 e poucos anos, quase 70 anos, que foi o tempo do cativeiro deles, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Versículo 1. Desce e assenta no pó, ó filha, a virgem cidade da Babilônia. Senta-se no chão, sem um trono, filha dos caldeus, dos babilônicos, porquanto nunca mais se chamarão elegante e delicada. Vamos entender aqui, olha. Por que chama vó virgem filha da Babilônia? Nós temos dois motivos aqui para falar. A Babilônia, ela tinha suas prostitutas cultuais. E eram dado também, essas prostitutas, elas eram ligadas aos antigos templos orientais, que eram chamadas de as virgens santas. Mas não era nem uma virgem nem santa, tá? Mas elas eram chamadas virgens santas. E a Babilônia se gloriava da sua religião, que aparentemente tinha glória e beleza. Então, eles tinham os deuses deles, né? Mas, na verdade, era abominação.
E o profeta desmascara aqui dizendo, assenta-te no pó, ó filha, a virgem da cidade da Babilônia. Então ele está assim, olha o que vai restar para você. E também, ele vai também fazer um contexto aqui, que as mulheres que eram da classe nobre, elas assim, eram consideradas aquelas virgens que eram preparadas para um bom matrimônio. Então, podemos também utilizar esse contexto, tá? Porque a gente vai ver mais à parte que ele vai falar muito da figura da mulher. Por que ele vai falar da figura da mulher? Porque a Babilônia espiritual e o mundo hoje, nós não somos a esposa de Cristo. Hoje a igreja não é a esposa de Cristo. Então, as nações todas eram para ser o quê? A esposa de Cristo. Mas elas estão sendo a esposa dos ídolos, dos demônios, né? Então ele vai dizer assim, ó: torna grandes pedras de moinho e faze a tua própria farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda das tuas longas vestes e descobre as tuas pernas e atravessa os riachos. Apareça a tua nudez, seja vista a tua vergonha. Eu me vingarei, não pouparei pessoa alguma. Então lembra que o Senhor é nosso resgatador, ele é o único que pode se vingar. Então esse ponto a gente já viu. Agora, como ele fala, toma grandes pedras de moinho e faz a tua própria farinha. Antigamente, quem fazia a parte de... Porque para moer a farinha, tinha 2 pedras enormes de moinho e tinha que se girar aquelas pedras para moer a semente. De quem era esse serviço? Das mulheres, mas não de qualquer mulheres, era das mulheres escravas. E até, inclusive, uma forma deles desonrarem Sansão foi porque Sansão não era o homem, o dono ali do poder, da força, colocou ele para rodar uma pedra de moinho, dizendo que ele era o pior dos escravos, que a força dele só servia para rodar uma pedra de moinho. Então aqui, quando está falando da Babilônia, dessas virgens, desses nobres, tudo, que eles vão ser reduzidos a ficar o quê? Moendo a farinha, fazendo o serviço dos escravos. E vai falar assim, tira o teu véu, porque as mulheres casadas nessa época, elas usavam véu. E véu era um adereço muito caro. As escravas não usavam véu. Tá? Então, como sabia que uma mulher era escrava? Era aquela que não usava véu. Então, ergue a cauda das tuas longas vestes e descobre as tuas pernas, atravessa os riachos. Amados, aqui também tem 2 contextos que a gente precisa entender um pouco melhor. Quando ele fala sobre ergue a saia, as imagens que a Síria construía de mulheres cativas, das escravas na época, eram mulheres que estavam sem saias. Então, mostrando que elas não tinham uma dignidade de ter a saia e mostrando as partes de baixo. Também aqui pode estar fazendo referência, sempre lembrando que ele está pondo elas como escrava, tá? Não mais como o poder da rainha da Babilônia, dos jardins suspensos da Babilônia. Então, tá mostrando uma outra parte aqui, ó. E fala, e atravessa os rios, porque também, quando chegava um inimigo, o que as mulheres saíam? Correndo, as pessoas saíam correndo. E quando, até há pouco tempo atrás, amadas, quando tem uma invasão de inimigos, o que eles fazem com as mulheres? Eles estrupam as mulheres e muitas vezes são vários homens que fazem isso e muitas vezes engravidam elas para fazer a mistura da raça. Tá? Então, é aqui como se elas estivessem também correndo, levantando as saias para poderem correr, e aqui a nudez dela elas vão ser expostas na sua nudez por aqueles que vão as cativar. Tá? Cativar no sentido de escravizar. Tá? Apareça a tua nudez, seja vista a tua vergonha, e eu me vingarei, não pouparei pessoa alguma. Deu para entender um pouquinho melhor quando aqui fala sobre isso, né? Porque eu lembro que eu falei que é da arte, das imagens, dos artefatos aí.
dos assírios, né, que retratava as escravas da época com essas roupas já desnudas, mas era tido como mulheres conquistadas, mulheres que eram pegas de outro povo, né? E também esse quadro que fala sempre ligando que elas são escravas, despojadas de sua veste, despojadas da sua honra, despojadas da sua virgindade, tá? Aí depois no versículo 4, ó, nosso Redentor Yahvé dos Exércitos é o seu nome e o Santíssimo de Israel declara. Então, o nosso Redentor é aquele que vem, nos resgata e faz juízo a nós. Então, amados, muitas vezes o povo de Deus, ele está sendo cada vez mais ridicularizado, mas ai daqueles que os fazem isso. Por isso que quando a gente olha para essas pessoas, a gente tem que ter grande misericórdia e orar por elas, porque o nosso Deus é um Deus também que vai vir com olhos de fogo, olhos de tocha, sabe? Então que nós possamos orar para que o Senhor toque o coração dessas pessoas, tá? E aí fala assim o versículo 5, senta-te em silêncio, refugia-te nas trevas, cidade dos babilônicos, porque nunca mais tornarão a chamar rainha dos reinos. A Babilônia aqui era tida como uma belíssima cidade, como a rainha do tempo nessa época, né? Em vez de alegria, eles vão ficar em silêncio e nas trevas, eles vão ficar aí abatidos. Eu estava irado, versículo 6, contra o meu povo, o Senhor falando. Reduzi a minha herança à humilhação, está falando sobre Israel. Entreguei-o nas tuas mãos, nas mãos da Babilônia. Mas tu não usaste de misericórdia para com ela. Até sobre os idosos impuseste o severo peso do teu jugo. Quer dizer, os babilônicos, eles foram muito cruéis, tá? Deus permitiu, sim, que o povo fosse punido, o povo de Judá por eles. Mas eles foram cruéis ao infligir o povo. E por causa dessa crueldade, dessa voracidade, Deus vai destruir a Babilônia completamente. Porque veja, se eles tivessem tratado com benevolência o povo de Israel, o Senhor não teria tratado eles com tanto rigor como está sendo tratado. Então, amados, nós também temos que ver isso. O Senhor usa sim outras nações, outras pessoas, outras situações para nos tratar. Mas ai daqueles que são usados por nos tratar de não serem misericordiosos, de serem mais cruéis conosco. Então lembra-se, o Senhor usa outras coisas para nos tratar, assim como ele usou aqui a Babilônia, né? Então deixa eu voltar aqui. Vocês não usaram com misericórdia para o meu povo. Versículo 7. Certamente dizias, quer dizer, os babilônios diziam, eis que por todo sempre hei de continuar a ser a grande senhora. Então, eles estavam olhando para o que aconteceu com eles e eles estavam falando, nós somos demais. Eu serei para sempre a grande senhora. Então, eles falavam com confiança. Pensava que seria para sempre a principal cidade e a senhora do mundo. Da mesma forma, Roma se considerava a cidade eterna nos últimos dias. A Babilônia espiritual também está se considerando cada dia mais a rainha a rainha que acredita que é destinada para governar. Então vocês percebem a semelhança que tem com a Babilônia antiga e com a Babilônia espiritual? E diz aqui, todavia não ponderaste tais palavras no teu coração, não refletiste sobre as consequências futuras dessa tua atitude cruel para com Israel, para essas palavras de jactância que vocês acham que são os melhores. E o que nós temos aqui? O orgulho de achar, por uma fração de momento da história, por um ciclo na história que eu e você muitas vezes passamos,
Nós muitas vezes já nos orgulhamos daquele ciclo. Que Deus possa ter misericórdia de nós, né? E aí o versículo 8 diz: portanto, ouvi isto, agora, ó criatura provocadora e libidinosa, tu que te sentas despreocupado e preguiçosa e cogitas em tuas sensações de segurança. Ah, eu sou a melhor das rainhas, e além de mim não há mais ninguém. Jamais me verei viúva, não sofrerei com a morte dos meus filhos. Nessa época, o que era mais triste para uma mulher? Para uma mulher nessa época, mais triste, ela era ficar viúva. Porque a mulher nessa época, ela não saía para a guerra, ela não saía para trabalhar fora. Então, ela ali não tinha depois como se manter, como sustentar. E aí ela ficava muitas vezes, ela e seus filhos, aí tinha que vender os próprios filhos, vender a si mesmo como escrava. Então, ele está dizendo que a Babilônia está se sentindo a rainha do mundo, que nunca vai passar por momentos que outras pessoas passam, que as escravas passam, que as terras dominadas passam, né? E ele fala assim, ó, além de mim não há outra. Veja, amados, eles estão falando, porque lembra, quem fala isso? É o próprio Deus, o eu sou, e ele diz que além dele não há outro Deus. Eles estão usando a mesma figura de linguagem. Só Deus pode afirmar isso, mas Babilônia logo declarou isso de si mesma. E Nínive também havia se vangloriado da mesma forma e da mesma semelhança. E a gente foi vendo os caminhos que foram acontecendo, né? E aqui, o que nós vemos também? Que tu que te sentas despreocupado e preguiçosamente e cogita de tua sensação de segurança. E essa sensação de segurança, eles tinham muito o quê? As feitiçarias. O misticismo de Babilônia era algo muito forte. Então, eles tinham aquele negócio de ficar lendo os astros, de muitas vezes não saber o caminho que tinha que, a decisão que tinha que tomar, pegava um animal, matava o animal, ia ver o fígado do animal para ver que direção o fígado mandava. Então, eles tinham várias partes místicas aqui e eles se apoiavam muito nas suas feitiçarias. Inclusive, na última noite da história da Babilônia, que nós vamos ver lá no livro de Daniel, quando estão dando aquela festa, o rei Nabucodonosor dando toda aquela festa, chamou todos aquele pessoal e aparece a mão do Senhor ali escrevendo. O rei ali chamou os astrólogos, os videntes, e ninguém foi capaz de ler a escrita na parede. Então ali falou da incapacidade de salvar a cidade de sua sorte. Ninguém foi capaz. E por meio da feitiçaria que a Babilônia espiritual está conseguindo enganar e desviar as nações da terra hoje. Sabe? E são feitiçarias de várias coisas. O que também eles tinham? Eles tinham encantadores. O que é quando se fala aquela pessoa é encantadora? A pessoa encantadora era para que o feitiço não chegasse a ela, ela ia desencantar o feitiço. Fazia-se um trabalho para ficar protegido. Então, eles tinham vários e vários trabalhos, várias e várias oferendas. Então, é por meio da feitiçaria que nós estamos vendo várias nações hoje serem corrompidas. É pela prática do ocultismo, os feitiços. Tudo isso professa o contato com outros deuses. E um dos maiores deuses que a gente tem que tomar cuidado, é o nosso ego. É a proteção de nós mesmos. Quando nós vamos querer proteger nós mesmos, nós usamos de coisas ilícitas, de coisas que não são justas. Temos que tomar cuidado com isso, tá? Agora, tudo que eles falaram vão ser colocados à prova. Então, vamos ver agora o versículo, paramos no versículo 8, versículo 9, eu até adiantei já algumas coisas, ó. Pois bem, justamente sofrerá
estas duas perdas em um só momento, durante um único dia, a perda dos filhos, e a viuvez se abaterá sobre ti com todo peso e dor, e despeito de tuas muitas feitiçarias, a despeito de tuas muitas feitiçarias e todos os seus poderosos prognósticos, sortílegos e encantamentos. O Senhor está dizendo aqui quando vai ser a queda deles, que foi quando o Senhor ali, quando ele estava dando aquela festa, e aí apareceu escrito na parede. Aí o rei chamou os encantadores lá, todo o pessoal para tentar descobrir, e nada souberam, e logo em breve eles estavam lá tudo bebendo, comendo, se regozijando, e veio lá o pessoal da Pérsia, invadiu e conquistou eles. Então, num único dia, os homens ali foram mortos, as mulheres se tornaram viúvas, e ali seus filhos ali também, a perda dos filhos, porque houve toda aquela morte, mulheres fugindo. Então está dizendo, tudo que vocês achavam que estavam lá na glória, olha o que aconteceu com vocês. Aí o versículo 10, depositaste a tua confiança na tua malignidade e afirmaste, não há quem descubra o que eu faço às escondidas. Eu faço às escondidas e ninguém vai descobrir. O teu próprio saber e a tua ciência te seduziram e enganaram, e assim imaginaste no teu coração, eu sou a maior, não há ninguém além de mim. Olha só, olha novamente repetindo, não há ninguém além de mim, eu sou o maior. Então está se colocando, quem queria ser igual a Deus? Quem queria ser igual a Deus? Então a gente vê a próprio inimigo aqui, a manifestação, a incorporação do inimigo, porque todos os desejos que o inimigo tem, aqui a Babilônia está tendo, como hoje a gente também contempla tudo isso, né? E diz aqui, a desgraça, pois, te buscará e te alcançará, e não saberás como esconjurá-la, porque lembra, os encantamentos não era para mandar longe a desgraça, o feitiço, quer dizer, tá chegando toda essa desgraça e eles não têm feitiço nenhum que eles vão conseguir sair disso. Pelo contrário, no mesmo dia vai estar acontecendo tudo isso, tá? Eis que cairá sobre ti mal do qual não poderás livrar-te mediante qualquer pagamento de resgate. Não vai ter como, porque agora você está na mão daquele que é o eu sou. Uma catástrofe que não te será possível antever, desabará sobre a tua cabeça. Cadê seus feitiços, seus feiticeiros? Cadê seus encantadores? Cadê as suas obras, seus deuses? Protegeram vocês? Não, num dia só tudo isso vai acontecer, tá? Aí ele vai dizer assim, persiste, pois, com tuas palavras mágicas de encantamento e na multidão dos teus sortilégios e feitiçarias, com as quais te fatigaste desde a tua infância. Desde a tua infância tu tá em cima disso. Será que conseguirás tirar de todos eles um mínimo proveito que seja? Quero ver agora se você consegue ter um único proveito só de tudo isso que você recebeu desde a sua infância. Eu estou falando nas minhas palavras, viu, amados? Por isso que muitas vezes não está batendo aqui com a Bíblia. Eu estou colocando mais na nossa linguagem. Talvez provocar ou inspirar algum pavor em alguém? Só isso, né? Que os encantamentos deles podem fazer. Agora vamos para o versículo 13. Ora, todos os conselhos que recebeste só serviram para te deixar exaustos. Serviram o quê? Para você esse exausto, porque havia muitas regras. É como hoje, muitas vezes, subir não sei quantos lances de escada de joelho, é fazer várias promessas, é cumprir várias coisas. Então, só deixa as pessoas exaustas. Agora, a parte B do versículo 13. Solicita a presença de teus astrólogos, aqueles contempladores de estrela que costumam alardear seus presságios de mês a mês, que eles se salvem da sina que se encaminha sobre ti. Dizem que, inclusive, a parte da astrologia é isso, veio deles, de ver os signos.
Então o rei consultava eles mês a mês para saber a mudança dos astros celestiais, dos astros do céu, para que os astrólogos pudessem falar o que poderia acontecer, e aí vinham os encantadores, os feiticeiros para o quê? Tirar o encanto daquilo que poderia acontecer, tá? Então, havia muitas coisas místicas, tá? Então, a Babilônia era forte em buscar a confiança, buscar em atenção de outras coisas, e também sempre preocupados a saber os sinais dos eventos futuros. Mas de nada valia os esforços dele, não é verdade? E quando a gente fica tão angustiado para saber o que há de vir, a gente perde o momento de contemplar e viver na presença do Senhor e se enche de ansiedade. Agora vamos para o versículo 14. Eles são como o restolho e o fogo os consumirá a todos. Eles não têm capacidade sequer para livrar-se a si mesmos do poder das chamas, pois tais chamas não são meros braseiros, não, para se aquecerem, nem fogo brando para se sentarem tranquilamente em volta. Então, aqui não está falando daquele fogo que aquece, aquele fogo que todo mundo senta em volta, canta, come. Não, aqui está falando do fogo que vai vir de Deus, tá? Assim, isso é tudo que tais místicos podem fazer por ti. Este com quem te afadigaste e com quem mantiveste negócios escusos desde a sua meninice. Cada um deles segue em seu caminho de erros e maldade. Não haverá quem te salva. Então, a Babilônia também era considerada uma terra de comerciantes, uma cidade de mercadores. Isso a gente vê lá em Ezequiel falando. E hoje a Babilônia espiritual está intimamente ligada o quê? Com as mercadorias da terra, com as negociações da terra. O grande interesse da Babilônia antiga estava em coisas materiais e em ganho financeiro. E o uso ilegítimo de bênçãos materiais sempre prova ser uma maldição para aqueles que acumulam. Então, amados, tudo aquilo que chega na nossa mão de forma ilegítima está trazendo maldição para nós. Por isso nós temos que ter muito cuidado como que as coisas chegam na nossa mão. Não devemos fechar os olhos para isso, porque não tem a bênção do Senhor, tá? Muitas vezes as pessoas, por chegarem coisas de forma ilícita na mão delas e elas terem uma vida tranquila, elas acreditam que isso é bênção do Senhor. Pelo contrário, isso o Senhor está querendo provar cada dia mais seu coração. E uma hora o Senhor vai pedir conta disso. Então, que nós possamos ter um caminho íntegro na presença do Senhor e sabendo que o Senhor tem o melhor para nós dentro daquele caminho que Ele escolheu para nós. Esse capítulo é um capítulo riquíssimo para a gente entender com mais clareza a Babilônia espiritual. Que você seja muito, muito abençoada, meus amados. E quero lembrar que a gente tem a comunidade Mulheres com Propósito. Nessa comunidade há mulheres transformadas para transformar. Ela não é como uma comunidade de uma igreja, porque o objetivo dela, acima de tudo, é um espaço, é um ambiente de cura emocional, de como cuidar do nosso corpo e ativar mais o nosso espírito. Se você deseja fazer parte dessa comunidade, só que é só para mulheres, eu convido você a estar conosco. Dá um alô e aí eu te incluo aqui na comunidade. E assim vamos aqui cada dia mais sermos a assembleia dos chamados para fora dessa Babilônia espiritual. Aleluia! Então, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação
para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.